Olá, boa noite. Hoje o assunto do ND é saúde sexual. Dia 4 de setembro é marcado pela conscientização à saúde sexual. Apesar das muitas campanhas, ainda sobram vacinas nos postos de saúde e muita gente contrai doenças sexualmente transmissíveis por total falta de informação. E sobre esse assunto eu converso hoje com Márcia Tic, terapeuta sexual, psicóloga e membro do Centro de Pesquisas em Sexualidade e Comportamento. Boa noite, Márcia, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão importante e tão pouco falado. E também converso com Rosângela Greg, presidente da comissão do HPV do Rotary Clube Santos Boqueirão. Boa noite, Rosângela, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada pela oportunidade também da gente falar um pouco sobre esse tema. Falar sobre um assunto que é muito importante, né? A gente está falando sobre essa questão que as pessoas falam sobre HPV, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, mas hoje sobra as vacinas nos postos de saúde, né? Dia 4 de setembro, Dia Mundial da Saúde Sexual. Qual a importância de se discutir esse tema, Rosângela? Eu acho que com o crescimento constante que nós temos das doenças sexualmente transmissíveis e pensando que o sexo é algo muito natural, né, da nossa vida e né, presente em cada fase da nossa vida, quanto mais informação e informação correta que vem agregar valor, e justamente pensando sempre numa vida saudável, eu acho que a informação é fundamental nesse aspecto. É isso mesmo, né, Márcia? Você, como uma terapeuta sexual, lida diretamente com esse assunto, com famílias, discutindo a problemática que envolve isso. Como é que você vê a importância da conscientização? Pois o problema é justamente o que a Rosângela colocou. A sexualidade faz parte do nosso desenvolvimento como um todo. Desde que nascemos, já estamos desenvolvendo a sexualidade. Só que é uma área da vida que não se cuida. E aí as pessoas, nós desde os anos 60, com a liberdade sexual, nós temos a falsa ideia de que todos vivem a sua sexualidade de uma maneira saudável, de uma maneira prazerosa, mas não é exatamente isso que acontece. E existem as vacinas para prevenir, porque não basta você saber que tem a doença, tem que ter todo um comportamento, uma filosofia de sexo seguro. E independente do HPV, que nós vamos falar bastante, desse nosso projeto que eu acho maravilhoso, porque ele começou antes de se falar de HPV. Quando nós começamos foi porque a Rosângela, o pessoal da área da saúde, percebeu que tinha um aumento muito grande de câncer de útero com pessoas que haviam sido contaminadas pelo HPV e não sabiam. E no meio desse nosso projeto de alertar as pessoas, olha, o HPV existe, surgiu a vacina. Então, o nosso projeto tomou um corpo muito maior. Mas, enfim, eu ia dizendo o seguinte, que está tudo tão liberado, é tudo tão fácil, que se vulgariza, não se respeita o corpo. É como se o sexo fosse apenas o encontro de dois corpos. Na verdade, o sexo é um encontro sagrado de duas pessoas que devem se cuidar para trocar com o outro. Esse ponto que você tocou da banalização do sexo, um negócio que está solto, né? Não tem mais os valores, não tem mais o porquê. O respeito ao próprio corpo. Isso acaba trazendo uma série de doenças também. Nós vamos falar do HPV, porque graças a Deus existe a vacina, mas tem outras doenças sexualmente transmissíveis que já estavam erradicadas e estão crescendo também. E nessa em particular, se tem a vacina, por que não tomar? Agora, especificamente nesse dia, o Dia Mundial de Saúde Sexual, a gente traz essa questão da conscientização dessas doenças sexualmente transmissíveis e dessa questão da saúde sexual em si. Você estava falando, Rosângela, que isso faz parte do ser humano de uma forma integral, né? Desde criança. Sim. É um assunto que você acha que ainda é tabu nas famílias? De repente as famílias deixam isso para a escola resolver? Quando entrar lá no 5º ano, 6º ano, que vai aprender órgãos sexuais? Na realidade, o que a gente percebe, e até com a vivência que a gente teve do projeto HPV, é que, apesar de sexo hoje ser um assunto aparentemente muito discutido, ainda existe muita desinformação. Então, hoje, realmente, o sexo em si, ele é muito mais informalizado do que há anos atrás, né? Hoje, o ficar é uma coisa meio já institucionalizada,
até meio banalizada, né? Como nós vimos, mas falta a informação de como praticar esse sexo saudável, esse sexo seguro. E esse dia nós vemos como uma oportunidade, né, de falar um pouco sobre esse assunto e de mostrar a importância da informação em todo esse contexto. Porque justamente o projeto HPV do Rotary Club Santos Boqueirão, ele veio de encontro a essa desinformação. Quando nós iniciamos, há 11 anos atrás, mais ou menos, quando você falava em HPV, as pessoas não sabiam, elas confundiam com HIV. Sim. Porque não existia a informação do HPV, mas o que é HPV? E uma das bases de sustentação da criação desse projeto foi justamente o alerta que a Organização Mundial de Saúde traçou justamente pelo grande número de casos de HPV que se constatavam anualmente. Nos Estados Unidos, né, tinham esses dados muito fidedignos, em torno de 500 mil novos casos ano, e a ligação do HPV com o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Ou seja, o HPV é uma doença sexualmente transmissível, ele é um vírus, né, o papilomavírus humano, a sigla HPV. Uhum. Ela é uma família bastante ampla de vírus, tem mais de 120 subtipos de HPV, sendo que alguns desses subtipos, eles são oncogênicos, ou seja, quando contaminados com esses tipos de vírus, você pode ou eliminá-los naturalmente, o próprio corpo pode eliminá-los, mas às vezes não, você pode não eliminá-los e no futuro desenvolver algum tipo de câncer. Para você ter uma ideia, 98% dos casos de câncer de colo de útero são causados por HPV. Quer dizer, um número bastante Muito expressivo, alto. né? Quase que a totalidade. Nós estamos quase na sua totalidade. E isso é um dado que, lógico, já tem vindo há bastante tempo, mas ele está basicamente ligado à informação. Porque até 4 anos atrás, nós só tínhamos a vacina tem em torno, acho que mais ou menos de uns 8 a 9 anos que ela chegou ao Brasil, né? E só que ela só era disponibilizada em clínicas particulares. A divulgação mesmo dela se deu o quê? Uns 4 anos? Exato. Foi quando foi né? introduzida na rede pública, no calendário de vacinações, né? Mas a nossa luta, ela realmente, ela já começou há bastante tempo atrás. E como não havia essa disponibilidade, ficava tudo mais difícil. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre saúde sexual. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde sexual. Eu converso com a terapeuta sexual, psicóloga e membro do Centro de Pesquisas em Sexualidade e Comportamento, Márcia Ticchi, e com Rosângela Greg, presidente da comissão do HPV do Rotary Club Santos Boqueirão. A gente está falando sobre o Dia Mundial, que é um dia de conscientização. É importante isso, né, Márcia? Essa Sem dúvida nenhuma, porque tudo que está ligado à sexualidade, infelizmente, ainda é meio defenestrado da sala de visita, né? Tanto é que nós agradecemos esse espaço para falar, porque você veja, a Rosângela acabou de dizer que a vacina do HPV está no calendário oficial, ela é gratuita. Uma vacina que há 4 anos atrás custava mais de R$1.000. E as pessoas não estão usando. Por que não? Né? É como se a sexualidade não fosse exercitada por ninguém. Então, tudo que está ligado a esta área tem ainda muito tabu e preconceito. Então, falar disso num programa em que as pessoas estão na sala trocando ideias, eu acho que é muito importante para que cada um se conscientize de que existe, mas não é impeditivo de se ter uma vida sexual saudável. Então, esse Dia Mundial é justamente para trazer a reflexão desse sexo que foi banalizado, como nós falamos depois dos anos 60, de ser vivenciado de maneira muito consciente. E hoje que nós temos como evitar a doença, por que não? Você acha que nessa questão da vacina especificamente, Márcia, às vezes, como o calendário fala a partir de 9 anos, né? Às vezes as famílias ficam com um certo receio, falando, como? Vou colocar a minha criança já em contato com o mundo sexual? Exatamente. Ela não tem vida sexual ativa, então ela não precisa dessa vacina? Exatamente. Você vê que é um preconceito. Sim. Porque a vacina é uma prevenção. Então, eu tenho que prevenir antes do início da vida sexual. Por isso que tem que começar tão cedo. Existe esse preconceito familiar, né? Com certeza, existe, com certeza. Existe. E por todas essas razões que a Márcia falou, né?
o tabu, o desconhecimento, e as pessoas não entendem, mas por que começar aos 9 anos? E existe toda uma razão, existe um fator cronológico. Para você gerar todo esses anticorpos necessários para te prevenir, você tem que ter em torno de 5 anos antes. Como no Brasil a vida sexual, em média, se inicia em torno dos 14 anos, a preconização é que você tome a vacina por volta dos 9 anos de idade, para que você desenvolva nesse período dos próximos 5 anos a tua imunidade. E quando você tiver o contato com o vírus, porque nós sabemos que entre 10 pessoas, 8 terão contato com o vírus em torno até os seus 18 anos, você já vai estar com a tua imunidade preparada para esse encontro, o que é muito diferente. Agora, esse projeto que o Rotary desenvolve, como é que ele funciona? Então, o nosso projeto HPV, ele teve início em 2007, ele já tem 11 anos, e apesar de ser um projeto ligado a um tema de saúde, porque ele é ligado ao papiloma vírus humano, ele é um projeto educacional, Roberta, porque o foco do projeto é a informação, é o conhecimento, para que através da informação você gere a prevenção, que é o principal fator. Então nós começamos com o projeto levando toda essa informação de uma maneira bem direcionada, até de uma forma lúdica, principalmente às escolas. Então nós começamos com coordenadores, professores e depois diretamente aos alunos e pais de alunos, falando da contaminação pelo HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Você contrai o HPV através da relação sexual, não só da relação sexual tradicional, mas seja vaginal, anal, oral, né? E de como se dá isso. Muitas vezes, até a contaminação nem se dá numa relação sexual completa. Até o próprio contato, pele com pele, mucosa com mucosa das regiões genitais, já favorecem a contaminação pelo próprio HPV. Por isso a importância da conscientização e saber como se pega também, né? Exatamente. Se você conhece as formas de transmissão, você conhece como se estabelece essa contaminação e como identificar se contaminado para partir para um tratamento, tudo isso envolve a informação. Naquela época, nós não tínhamos ainda a vacina, a exemplo de outros países, mais de 100 países no exterior, né, tem a vacina contra o HPV já instituída no seu calendário nacional de vacinação, gratuitamente. E o Brasil não tinha. Nós só tínhamos essas vacinas disponíveis nas clínicas privadas por um alto custo, né? Assim, comparativamente, em torno de 3 doses, mais de R$1.000, o que realmente proporcionava apenas a uma pequena parcela da população. Agora, o episódio que a gente teve alguns anos atrás em relação à vacina, né, daquelas meninas de Bertioga que tomaram a vacina, não sentiram as pernas, ficaram um tempo paralisadas, você acha, Márcia, que isso ainda repercute nessa baixa procura pela vacina? Você acha que as pessoas ainda lembram disso? Eu não sei se seria isso, mas vale a pena falar desse episódio, porque ele foi um episódio que realmente contaminou a possibilidade de todo mundo buscar aquilo que estava sendo dado gratuitamente para o bem da população. Mas, e nós falamos em vários momentos aqui, porque tudo que está ligado à sexualidade causa uma reação. Não tem como fugir disso, isso a gente, como terapeuta sexual, percebe. Falamos, fazemos, mas parece que isso não existe. E o que deve ter acontecido lá foi uma reação histérica. E em grupos muito unidos, aquilo vem meio em cadeia. Uma desmaia e todo mundo começa a ficar nervoso e vai desmaiando junto. E isso vai muito depender da história de cada um. Isso tudo não foi averiguado na época, nem dava, né? Só se fez aquele alarde inicial que a vacina dava paralisia na perna. Então, você sabe que essas notícias bombásticas, elas, quando são jogadas para recolher, fica difícil. Foi um episódio isolado, com certeza
intimamente ligado à parte emocional, mas ficou uma marca. Eu não acredito que hoje ainda não se vacine, não se utilize esse recurso que está aí sobrando nas policlínicas por conta desse episódio que passou. Eu acredito que seja, sim, por uma falta de valorização, mas o que eu penso é da saúde do filho, saúde sexual de uma criança de 9 anos. Mas eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é para os pais: e se quando ele tiver 18 anos, ele contrair a doença, você banca isso na sua omissão? Esse é o ponto, Esse né? é o ponto. Esse é o ponto. Eu não quero dar. É uma escolha, mas você vai ter que bancar na sua omissão, na medida em que, como a Rosângela falou, 80% da população um dia vai entrar em contato com o vírus. Existe uma estatística bastante alta e numa fase muito jovem, né? Existem estatísticas que mostram que uma população jovem é um altíssimo índice de contaminação. E a gente sabe que câncer em pessoas jovens são cânceres muito agressivos, né? Sim, então, tendem a ser mais agressivos. Formas que e os diversos tipos de câncer, que não só garganta, na mulher. Boca, garganta. Isso. Quais as doenças que o HPV pode provocar? Primeiro, a manifestação dele, que é quase lúdica, né? Exatamente. O HPV se manifesta com pequenas verrugas. Formato de cacho de uva, comparação infame, Genitais. mas enfim, genitais, e que podem ser negligenciadas. Sim. Porque são indolores em alguns casos. Não arde. Exatamente. E eu só queria fazer uma observação que, como tudo tem sempre ganhos secundários, um outro aspecto muito importante, quando se começou a falar de HPV, nós mesmos nas escolas, porque começou por causa da alta incidência de câncer de úteros. Hoje se sabe que câncer de pênis, garganta, coisa e tal. Sim. E se falava da mulher. Então, a mulher era, entre aspas, o agente que trazia a doença. Ficava tudo nas costas Tudo nas costas da mulher. E depois que se falou, nós íamos nas escolas, a Rosângela que tem os números, quantas classes já atingimos? Já atingimos. Umas 200 classes? Já, sim. Nós estimamos, assim, em torno de umas 18 mil alunos, mais ou menos, ao longo desses 11 anos. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre saúde sexual. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde sexual e eu converso com Márcia Tic, terapeuta sexual, psicóloga e membro do Centro de Pesquisas em Sexualidade e Comportamento, e com Rosângela Greg, presidente da comissão do HPV do Rotary Clube Santos Boqueirão. A gente estava falando sobre a questão da conscientização da vacinação, Márcia, e por que você acha que existe essa baixa adesão, não só nessa questão da vacina do HPV, a gente vê hoje, falando em todas as vacinas, né, a questão da sarampo, poliomielite, trazendo doenças que já estavam erradicadas no Brasil. Quer dizer, a gente está retrocedendo? Pois eu não sei se nós estamos retrocedendo com a ideia de que estamos avançando, né? Purificando o organismo, mas como a Rosângela falou, e isso é bem da área da saúde, eu gosto de aprender, a atenção primária de prevenção de qualquer doença tem a ver com a informação e a vacinação. E por que nós não vamos fazer isso para os nossos filhos, né? Isso é importante dizer, tanto meninos como meninas. As palestras que eu dei, não tantas quanto a Rosângela nas escolas, eu percebia um interesse muito maior dos meninos. Em se vacinar? Não, em saber da doença. Saber, porque o homem, ele é transmissor, ele pode nem ser assintomático, não ter as verruguinhas, mas ele pode estar passando a doença. Isso a gente passa nas nossas palestras. Quando a gente vai às escolas, a gente abre inclusive para perguntas e a gente mostra que não são só as meninas, os meninos são realmente agentes transmissores e muitas vezes eles desconhecem. E até para também poderem identificar quando surgem as verrugas genitais e constatar que houve uma contaminação pelo HPV. Agora, só para entender um pouco melhor, os sintomas seriam, o primeiro sintoma seria a verruga genital. Agora, ele pode estar sendo um transmissor do HPV e não ter a verruga. Não ter, exatamente, porque o HPV ele é também uma doença silenciosa. Você pode estar contaminado e vir desenvolver, sejam as próprias verrugas, seja um câncer, às vezes 10, 15 anos depois. E o uso da camisinha Isso protege? Então, a camisinha protege sim, deve ser usada, mas ela não é 100% efetiva. Hoje,
Se estima que a camisinha exerce uma proteção na casa dos 70%, justamente porque o contato sexual, muitas vezes, só através da pele com pele, mucosa com mucosa, das regiões genitais, já é suficiente para acontecer a transmissão do HPV, a contaminação. Então, isso só reforça a necessidade da vacinação. Se o HIV, que é mortal, a camisinha protege, tem que ser usada, a sífilis, no HPV tem o contato de pele com pele. Por isso que tem que tomar vacina. Que é muito mais difícil, né? A camisinha é uma prevenção primária, como a vacina também é uma prevenção primária. Então, ela tem que ser utilizada. Então, o recado do dia é: tomem vacina. Tomem vacina, a vacina está disponível. Aproveitem essa oportunidade para que a gente possa realmente ter um sexo saudável, né? Uma vida sexual saudável. Uma geração saudável. Uma geração saudável, que é o que todo mundo busca. Márcia, Rosângela, muito obrigada pelas informações de vocês. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.